Versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o Procurador da República do Ministério Público Federal e responsável pelos direitos humanos na Força Tarefa de Brumadinho, Edmundo Antônio Dias. Bom dia para o senhor Procurador, muito obrigado por conversar com a gente. Bom dia, Thalita, eu que agradeço. O senhor, como parte da Força Tarefa, tem atuado desde a tragédia em Mariana e o viés do Ministério Público Federal é trabalhar no foco de uma resolução coletiva da reparação. Por que tratar isso de uma forma coletiva é fundamental? Toda a atuação do Ministério Público Federal, das demais instituições que vêm atuando conjuntamente já desde o caso do desastre na bacia do Rio Doce, é o de que a reparação seja o mais equânime possível às pessoas atingidas. E isso é possível que ocorra de uma maneira coletiva, privilegiando a reparação segundo uma matriz de danos única e mediante a união da população atingida. Quando você trata de uma maneira individual a reparação, você tem, por exemplo, pessoas que podem receber um valor desproporcional em relação àquele que outra pessoa tenha recebido, por exemplo, por uma casa de condições bastante assemelhadas. Claro que cada pessoa recebe o valor da indenização conforme a sua situação pessoal. Mas o processo que conduz à reparação, à indenização, ele deve ser construído preferencialmente de maneira coletiva, inclusive mediante a disponibilização de assessorias técnicas independentes às populações atingidas. O que são as assessorias técnicas independentes? São entidades da escolha das pessoas atingidas nas diversas comunidades, em várias territorialidades, mas custeadas pelos poluidores pagadores. Então, quando eu falo em poluidores pagadores, eu estou me referindo, no caso do desastre da Vale na mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, à própria mineradora Vale. Quando a gente fala no desastre na bacia do Rio Doce, os poluidores pagadores são a Samarco, que é uma joint venture da Vale e da BHP Billiton Brasil. Portanto, são essas três mineradoras. Então, pelo princípio do poluidor pagador, quem causa o dano é obrigado a reparar e a custear essa reparação. A gente está conversando... Pois não, pode complementar, doutor Edmundo. Posso continuar? Por gentileza. Além de levar o meio ambiente a uma situação anterior, né, com relação a tudo que possa ser reparado ao estado que precedeu a esses desastres, compensando aquilo que não possa ser reparado e indenizando o que seja passível de indenização, porque muito do que ocorre, muitos desses danos são insuscetíveis de serem reparados. Basta que a gente se refira à dor das pessoas pela perda de familiares, de amigos, como essa reportagem, essa cobertura especial que vocês estão fazendo hoje, já pôde demonstrar com o depoimento de inúmeras pessoas que perderam entes familiares e amigos. A gente está conversando com Edmundo Antônio Dias, ele é procurador da República do Ministério Público Federal e responsável pelos direitos humanos na Força Tarefa de Brumadinho. Está falando com a gente, inclusive, direto lá da cidade de Curitiba, onde ele está neste momento. E, doutor Edmundo, a gente vai agora movimentar, e o senhor se referia a essa cobertura especial que a gente está fazendo hoje, a gente vai movimentar novamente o repórter Pedro Ferreira, porque a cidade de Brumadinho amanheceu cheia de balões brancos para lembrar os 6 meses do rompimento da barragem. E, neste momento, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais está preparando uma homenagem às vítimas que ainda não foram encontradas. Um barco está sendo ancorado no meio do rio Paraopeba, debaixo da ponte no centro de Brumadinho, para que os parentes dos desaparecidos possam soltar alguns barquinhos de papel na água. E o Pedro está acompanhando toda essa movimentação que existe na cidade, até para que o doutor Edmundo depois possa também comentar em cima daquilo que a gente tem feito hoje de cobertura especial. Vamos movimentar novamente então o Pedro. Como é que está o movimento aí no centro da cidade nesse instante, hein, Pedro? Rodrigo, a cidade, o clima é de tristeza, né? Eu estou aqui às margens do rio Paraopeba, um local de difícil acesso, debaixo da ponte aqui no centro da cidade. A cidade amanheceu, como você disse,
cheia de balões brancos para lembrar essa data triste. E neste momento, o Corpo de Bombeiros de Minas presta apoio a uma família de um desaparecido, que vai homenagear outras famílias de desaparecidos. A gente conversa com o sargento Anderson Dias, do Corpo de Bombeiros. Ele está, nesse exato momento, atravessando uma corda sobre o rio Paraopeba, onde ficará o barco ancorado, para que barquinhos de papel serão soltos em homenagem às 22 vítimas desaparecidas. Não é isso mesmo, sargento Anderson Dias? Positivo. O que acontece? Fomos solicitados para essa ocorrência devido à tragédia que aconteceu a 25 de janeiro desse ano. Aí hoje estão fazendo 6 meses. Aí foi solicitada nossa presença aqui, juntamente com o nosso barco e uma guarnição, para fazer essa homenagem. Qual que é o tipo da homenagem? Um familiar fizeram 22 barquinhos, simbolizando as 22 pessoas que estão desaparecidas. Ele, às 10 horas, ele vai entrar no barco juntamente com nós e nós vamos simbolizar as 22 vítimas, com cada um soltando cada barquinho. A princípio, eles vão ser um barquinho com uma flor dentro, simbolizando uma vida que se foi. É isso aí, Rodrigo. Aqui das margens do rio a gente pode escutar um carro de som tocando música muito triste aqui a poucos metros. As famílias já começam a chegar aqui para acompanhar essa homenagem. É com você, Rodrigo. Obrigado. Pedro Ferreira falando ao vivo mais uma vez lá da cidade de Brumadinho. A gente retoma aqui o bate-papo com o procurador Edmundo Antônio Dias. Doutor Edmundo, o senhor está acompanhando o Superene desde cedo, a nossa produção já nos informou, acompanhou essa cobertura especial que a gente está fazendo hoje, com repórteres ao vivo, com reportagens já produzidas também a respeito dessa tragédia. E para nós, aqui em Minas, fica muitas vezes a sensação de que o Estado, o poder público, as mineradoras, todo mundo, né? Ninguém conseguiu aprender com a tragédia ocorrida em Mariana em novembro de 2015, com o rompimento da barragem de Fundão. E eu pergunto para o senhor, enquanto integrante do Ministério Público Federal, Mariana serve de parâmetro para essa situação de Brumadinho hoje, para esse drama humano que a gente vive em Brumadinho hoje, até diante da dimensão, por exemplo, porque as perdas humanas em Brumadinho, elas são infinitamente maiores do que as perdas que tivemos, por exemplo, em Mariana, né? Eu acho que tem várias questões envolvidas aí. Com relação à reparação, ao processo de reparação e às medidas emergenciais, existem diversos parâmetros que foram estabelecidos no processo de reparação, um processo muito penoso dos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. Por exemplo, o próprio direito à assessoria técnica independente, que eu já mencionei, o pagamento mensal emergencial que foi definido em acordo celebrado na 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual, no valor de um salário mínimo por adulto, meio por adolescente, um quarto por criança, em todo o município de Brumadinho e nos demais até a usina de Retiro Baixo, no limite de 1 quilômetro da calha do rio. Então, existem alguns parâmetros de reparação que puderam ser aproveitados no caso do processo de reparação do desastre da Vale na mina do Córrego do Feijão. Procurador, há alguma dúvida Pois não. de que a Vale é a responsável? Não, nenhuma dúvida. A Vale se encontra, inclusive, condenada desde o dia 9 de julho pelo juiz doutor Elton Pupo Nogueira, da 6ª Vara da Fazenda Pública Estadual. A responsabilidade da Vale pelo desastre na mina do Córrego do Feijão já está estabelecida judicialmente. O próximo passo é a liquidação dessa sentença para que sejam diagnosticados os danos, a extensão, a profundidade dos danos e que seja levada adiante a reparação. Existe um perito judicial, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, que vai se incumbir disso, de fazer esse diagnóstico dos danos sociais, econômicos e ambientais. Mas voltando na questão que foi colocada sobre o que há de comum entre o desastre na bacia do Rio Doce e o desastre do Córrego do Feijão, da mina do Córrego do Feijão, embora o número de vítimas
a perda de vidas humanas seja muito maior no desastre da Vale no Córrego do Feijão, ambos os desastres são essencialmente humanos. O drama humano perpassa, desde o momento do desastre, todo o processo de reparação. Como a academia tem destacado, esses desastres eles não se encontram localizados no dia 5 de novembro de 2015, no caso de Fundão, e 25 de janeiro de 2019, no caso do Córrego do Feijão. São desastres em andamento, não é possível falar em pós-desastre. As teias desses desastres continuam sendo tecidas. A cada dia em que uma pessoa não recebe a indenização, em que ela sofre por angústia, aguardando essa reparação, ou que ela tem um abalo emocional que a leva a um quadro depressivo pela perda de familiares, pela mudança dos modos de vida. Então, são desastres essencialmente humanos. Doutor Agora, Edmundo, quando você... Pois não. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor fala que esse desastre ele ainda está em andamento, né? E isso me chamou muita atenção na sua fala. Até peço desculpas por interrompê-lo, mas eu queria saber do senhor como é que o senhor tem avaliado a postura da Vale em relação justamente a esse drama humano. E pergunto isso pelo seguinte: agora pela manhã já vi nas principais emissoras de TV do Brasil um comunicado que a Vale soltou, lamentando pelos 6 meses do ocorrido, dizendo que muito ainda precisa ser feito. Então, até nesse sentido eu pergunto ao senhor, doutor Edmundo, como é que a Vale está se portando diante do drama humano que nós ainda estamos vivendo em Minas e que especificamente essas quase 300 famílias que foram mais diretamente atingidas estão vivendo? Na minha percepção, existe um discurso da Vale, uma narrativa da Vale que busca demonstrar uma responsabilidade social e uma realidade em que as medidas emergenciais elas não são implementadas da maneira adequada e a reparação não é conduzida da maneira mais célere possível, com uma atuação efetiva no sentido de resolver com a maior rapidez possível. Mas, de fato, há essa narrativa da Vale de que ela procura efetivar as medidas emergenciais e de reparação o mais brevemente possível. Mas quem acompanha o campo sabe dos dramas vividos pelas pessoas, por exemplo, a questão dos produtores rurais, que não foi resolvida até o momento. São pessoas que tiveram a sua atividade produtiva interrompida de um momento para outro. A produção, seja porque foi inviabilizada pela chegada dos rejeitos provenientes da mina do Córrego do Feijão, seja pela perda dos mercados consumidores, porque mesmo aqueles produtores que ainda produzem estão tendo uma enorme dificuldade de escoar a produção, basicamente por um receio dos mercados consumidores de adquirir produtos vindos ali da região atingida pela lama. Houve também, em um momento inicial, dificuldades para a própria... Pois não? Por favor, pode continuar, doutor Edmundo. Foi um áudio que acabou vazando aqui indevidamente. Peço desculpas. Houve também uma dificuldade desses produtores para escoar a produção. Algumas vias foram interrompidas, passaram a ter um tráfego intenso de caminhões. Ou seja, são situações todas elas relacionadas ao desastre que se colocam nessa mesma relação de causalidade, que prejudicaram a vida dessas pessoas. Esses produtores rurais, por exemplo, eles tinham financiamentos, eles tinham dívidas, e não apenas os produtores rurais, mas comerciantes urbanos também que tiveram a sua atividade atingida pela diminuição do fluxo de turistas em Brumadinho, pela mudança dos modos de vida na comunidade. Enfim, as pessoas elas passam a viver, as comunidades mais diretamente atingidas, elas passam a viver em torno do processo de reparação, buscando aquilo, e muitas vezes o abalo emocional é tão forte que elas não conseguem retomar imediatamente
a vida que elas tinham antes. E para isso são essenciais as medidas emergenciais. E como eu estava me referindo à situação das dívidas dos comerciantes, dos produtores rurais, a interrupção dessa atividade produtiva levou essas pessoas à impossibilidade de quitar essas dívidas. Mas o tema já foi discutido por diversas vezes nas audiências que vêm sendo realizadas sempre com grande periodicidade. É um mérito do Dr. Elton Pupo Nogueira, da Sexta Vara da Fazenda Pública Estadual, mas esse tema nunca foi resolvido a contento pela mineradora Vale. Ele é sempre postergado para a audiência seguinte. Então, veja que a Vale mantém uma narrativa de que ela procura resolver de maneira imediata ou com celeridade a situação, mas há diversos aspectos, inclusive relacionados a medidas emergenciais. Eu não estou falando de reparação ainda, eu estou falando de medidas que são necessárias a essas pessoas seguirem as suas vidas com dignidade até que a reparação ocorra. E essas demandas que são trazidas diretamente pelas comunidades não são atendidas pela Vale. Em várias das audiências realizadas na Sexta Vara, isso foi uma constante. Vamos para a hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas objetivas também. Combinado, procurador? Combinado. A começar então, mineradora Vale. A mineradora Vale é multireincidente na busca do aumento do lucro, na incidência, na elevação do risco à vida humana, colocando em risco essas vidas e levando à perda de um número enorme de vidas e maximizando sempre o lucro, o interesse econômico em detrimento das pessoas. Direitos humanos em Brumadinho. Direitos humanos em Brumadinho, ao se falar neles, a gente precisa fazer menção à reparação. Eles devem ser reparados. Se encontram profundamente vulnerados, foram violados de uma maneira desastrosa pela mineradora Vale e agora precisam ser reparados pela Vale. Postura das diferentes instâncias de governo em relação ao crime cometido contra Brumadinho. O que eu vejo com relação aos órgãos públicos é uma tentativa de união, de atuação interinstitucional para a promoção dessa reparação integral aos direitos que foram violados pelo desastre da Vale na mina do Córrego do Feijão. Conversamos com o procurador da República do Ministério Público Federal e responsável pelos direitos humanos na Força Tarefa em Brumadinho, Edmundo Antônio Dias. Eu queria agradecer ao senhor a disponibilidade de conversar com a gente, mesmo estando aí em Curitiba. O senhor está falando com a gente aqui pela Rádio Super, mesmo com tantas reuniões e teve toda essa disponibilidade para esclarecer dúvidas dos nossos ouvintes e também as nossas dúvidas neste dia em que a tragédia de Brumadinho completa 6 meses. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, estou à disposição. Um abraço a todos os ouvintes, a você, Thalita, e a você, Rodrigo.